Uma frase muito famosa para quem trabalha com computação e já leu muito e que deve ter visto por aí é: existem dois problemas difíceis em ciência da computação: invalidação de cache e nomear coisas. Aqui eu quero focar nesse primeiro, invalidação de cache. O que é isso e por que realmente é um problema difícil da ciência da computação? Quando estamos falando de invalidação de cache, estamos falando do problema de cache para aplicações web, né, que é um problema que tem que ser resolvido pelas equipes de desenvolvimento das empresas. Bom, o que seria esse dilema da invalidação de cache? Eu tenho que tentar manter um equilíbrio entre as informações que estão no cache estão ficando obsoletas, que eu tenho que removê-las, ou se eu ficar atualizando demais as informações no cache, eu estou atualizando informações que não estão mudando, dados que não mudam, né, que não estão mudando. Então eu fico atualizando à toa o meu cache. Então esse é um problema. Mas antes da gente falar sobre o problema da invalidação de cache, é importante a gente contextualizar aqui o que é o cache. Bom, o cache é um local de acesso rápido a dados. Bom, por exemplo, o exemplo clássico que a gente conhece é o cache do processador, né? Que a gente tem o cache L1, L2 e L3, onde ficam armazenadas aquelas informações que durante o processo de processamento do dado, aquelas informações mais importantes que o processador precisa, aqueles dados mais importantes para o processador ficam ali naquela memória de acesso rápido, né, um local de acesso rápido, e ele não precisa de ir na memória RAM para fazer acesso, né, levando mais tempo para fazer o seu processamento. Então o cache é isso, é um local rápido de acesso aos dados, para que eu evite, né, tempo de processamento. O cache tem diversas vantagens, uma delas é essa. A gente também tem o cache, como a gente vai falar aqui, para aplicações web, também a nossa mente, né, tem a memória cache dela, né, vamos dizer assim. Por exemplo, quando você decora as informações da sua casa, do seu número de telefone, né, do seu endereço, como você faz para dirigir da sua casa até o seu trabalho, todas essas informações primordiais que você usa no seu dia a dia estão aí na sua memória cache da sua mente, vamos assim dizer. Como estávamos falando, existe um trade-off, né? Um balanceamento entre lidar com as informações que estão no cache e as informações que estão na aplicação. Bom, se eu tenho um cache muito rígido, eu não consigo invalidá-lo, né? Eu vou falar sobre o que é essa invalidação, ou seja, tirar informações dali para colocar informações novas. Entretanto, se eu tenho um cache muito liberal, muito permissivo, eu atualizo demais o cache. Resultado, os clientes que acessam a aplicação ou o site, eles não vão ter a informação em tempo real, porque ele tem uma visão agora, mas logo, alguns segundos depois, o cache foi atualizado e ele já perdeu a informação, ou seja, ele não está tendo a informação em tempo real. Isso é ruim. O cache, por natureza, nasceu para ser validado e não invalidado. Quando o processador precisa de uma informação que está no cache, ele vai até a memória cache e procura. Se ele tiver na memória L1, ele dá um cache hit e retorna. Se não, ele dá um cache miss e vai até a memória L2. Se tiver na memória L2, retorna com o dado para L1, que é a que ele precisa, troca uma informação que ele não precisa, que está ali, né, um espaço de memória que está vazio, e assim sucessivamente. Então, quando o processador vai na memória cache e não tem o dado, ele dá um cache miss, e aí ele tem que ir buscar essa informação. Aqui é a mesma coisa, né? Então, o cache, quando a gente vai lá, a gente precisa de ter aquela informação que eu preciso muito, né, que é muito volátil, que sempre está precisando de ser atualizada. Eu tento manter ela no cache e o usuário vai lá, precisa de acessar aquele recurso, faz uma requisição para aquele recurso e está no cache. Se não tiver, eu tenho que buscar e fazer uma atualização. Aí o seguinte, só que quando a gente está lidando com aplicações web e a gente tem várias camadas, e eu já acabei de falar aqui que o cache não nasceu para ser invalidado, ele nasceu para ser validado, ou seja, tenho dado, cache hit, ok. Não tenho dado, cache miss, vou lá na aplicação, no caso a gente falando aqui para a web, vou no servidor de aplicação e busco o dado. Esse é o processo padrão. Agora, eu ficar olhando o cache, independente se o usuário quer ou não, independente de hit ou miss, para poder invalidá-lo e fazer essa troca de dados, isso aí não é a natureza do cache. Por isso que isso não é Por isso, como eu disse lá anteriormente, isso não é um problema trivial. Então vejamos aqui esse exemplo desse diagrama simples aqui pelas camadas que uma aplicação web passa, por exemplo. Então o usuário, né, o cliente, ele tem aqui, né, ele está lá, o cliente, ele tem essas camadas que a aplicação web vai passar. Eu tenho o navegador, eu tenho o proxy local, eu tenho a Content Delivery Network, né, que é aquela rede distribuída geograficamente com
partes da minha aplicação com cópias da minha aplicação para distribuir aí de acordo com a localização geográfica para tornar mais rápido esse acesso, né? A gente chama de CDN. Eu tenho o servidor web e eu tenho o servidor de aplicação, aqui, a minha aplicação. E aí, olha só, todas essas camadas aqui, desde o navegador até a minha aplicação, tem cache. E olha como é difícil eu ter que atualizar no mínimo aqui 5 camadas, né? Vou colocar aqui, quiser diminuir 4 camadas. Imagina atualizar o cache, eu ficar invalidando o cache de 4 camadas da minha aplicação. Isso é custoso, isso tem um custo, né? Qual que é o custo? Porque quando eu estou falando de uma aplicação web, eu não estou falando simplesmente do aplicativo, né, do servidor de aplicação, invalidando o cache do navegador ou do proxy. Vamos colocar aqui do proxy, não é somente isso. Ou seja, é um problema recursivo, porque eu já tenho que lidar aqui, ó, aplicativo, o servidor de aplicação ele está invalidando o cache do servidor web, o servidor web está invalidando o cache da CDN do proxy e do proxy para o navegador. Então eu já não estou falando mais da aplicação invalidando cache do proxy, eu estou falando de caches invalidando caches. Então eu tenho aqui navegador lidando com cache do proxy, proxy lidando com cache da CDN e assim por diante, né? Tem várias camadas, então isso não é uma tarefa trivial. Então aqui, né, você tem no mínimo, essa camada aqui que ocorre. Então, tem que ter algumas estratégias para lidar com essa invalidação de cache. Existem algumas formas de fazer invalidação de cache. A primeira delas é fazer a verificação junto ao servidor de aplicação, ou seja, o servidor de cache verifica com o servidor de aplicação se as informações que o servidor de cache tem, são as mais atuais. Se sim, ele mantém essas informações. Se não, ele retira todas as informações do cache, ou aquelas que estão mais obsoletas, e atualiza com as informações novas do servidor de aplicação. Uma outra forma também é eu determinar uma data de validade, né, um período de validade, um tempo de validade, né, um tempo qualquer, um temporizador qualquer, definido pela equipe de desenvolvimento, dos dados no meu cache, no servidor de aplicação de cache. Quando eu estou falando servidor de aplicação de cache, são todas essas camadas aqui, ó, do proxy até o servidor web, tá? São todas essas camadas. Então eu defino ali um tempo, tá? E aí tem, por exemplo, como que isso vai funcionar? Se aquele que eu verifico, né, com o servidor de cache, verifico com a aplicação, olha, essa informação aqui, o prazo dela é inferior ao prazo de validade determinado pelo servidor de aplicação? Se sim, eu mantenho. Se o prazo de validade expirou, eu faço a troca, né? Então, quando a aplicação retorna com um dado novo, né, trocado no cache, então fiz a troca. O servidor de aplicação mandou aqui dados novos para o cache. O que eu faço? Essa informação, esse dado novo, ele vem com uma data de validade. Dessa forma, eu posso fazer a troca por data de validade. Uma outra forma de fazer invalidação de cache também é eu não deixar dados muito voláteis nos meus servidores de cache. Quais são os dados voláteis? Como eu falei aqui também no vídeo, os dados voláteis são aqueles que têm maior atualização, que têm maior acesso pelos usuários, pela aplicação, pelos usuários da aplicação. Então eu não mantenho essas informações no cache, mas isso é um pouco paradoxal. Tem desvantagens, por quê? Ora, se são informações que são muito acessadas, elas têm que estar no cache. Se eu não manter essas informações no cache, o que está acontecendo? Toda hora eu estou indo requisitar lá no servidor de aplicação e estou tornando lento. Que a vantagem do cache é essa, é manter as informações disponíveis, cacheadas, para que eu não precise ficar indo aqui, ó, na ponta, né? No máximo, o cliente vir aqui, eu vir na CDN e ficar já buscando informações cacheadas ali, né? E no servidor de aplicação o mínimo possível. A ideia é essa. Então não faz sentido eu não deixar as coisas voláteis. Não é uma das estratégias muito boas, apesar de ser uma estratégia, não é uma das melhores eu não deixar aquelas informações mais voláteis, aquelas informações que são mais acessadas somente no servidor de aplicação, né? Só que aí você tem aquele problema, né? Voltando de novo no problema de invalidação de cache. Por que é um problema difícil? Porque se eu não atualizo muito o meu cache, o que acontece? Eu não estou usando todo o poder do meu cache, né? Se eu não atualizo ele, o que está acontecendo? Eu vou ter overhead no processo de rede, né? No processo aqui do fluxo de informações. Lembrando que a minha aplicação ela é acessada por milhares de usuários, né? As aplicações hoje em dia são acessadas por milhares de usuários. Então, se você não tem informação no cache, o que acontece? Todo mundo vai no servidor de aplicação, todo mundo vai aqui, sobrecarrega o servidor de aplicação. Não é isso que a gente quer, né? Então, se eu deixo o meu cache muito rígido e ele é difícil de invalidar, né? Se eu não uso todo o poder do meu cache, eu não tenho... eu sempre vou estar sobrecarregando a aplicação. Agora, também se eu deixo as minhas atualizações de cache muito frequente, o que acontece?
Eu vou ter milhares de usuários acessando a aplicação, o sistema, mas eu não vou estar vendo os dados em tempo real, porque eu estou acessando uma coisa aqui agora, mas outra pessoa ali já está vendo uma outra diferente, né, com uma outra atualização, e eu vou ver depois de um tempo, né, porque eu vou ter uma informação de cache aqui no meu navegador, eu estou acessando algo aqui no proxy, né, por isso que tem sempre aquela questão, ou limpa o cache aí do seu navegador, para você ter as informações mais recentes, por isso que tem essa coisa, tá? Que sempre falam isso aí, para dar aquela limpada no cache do navegador, tá? Então, quando a gente está falando de milhares de pessoas acessando aqui, isso é um problema. Esse problema de invalidação de cache, ele é difícil, né? Ele é um problema estudado pelas empresas, pelas equipes de desenvolvimento, para que a aplicação fique menos sobrecarregada possível e para que todos os usuários que acessam aquela aplicação tenham sempre a mesma versão, né? A maioria está ali alinhada com a mesma versão. Porque se eu ficar atualizando demais o cache, né, voltando lá de novo, se eu ficar atualizando demais o cache, eu não vou conseguir ver as informações em tempo real. Os usuários não vão conseguir ver as informações em tempo real. Porque eu sempre estou mudando. Ele tem uma coisa aqui agora, mas já mudou. Opa, eu estou com um negócio aqui, mas lá no cache já tem outra. Mas por que ele não está vendo em tempo real? Porque ele ainda não precisou de acessar o cache, mas lá no cache já tem informação nova. Por enquanto ele está mexendo com outra coisa ali. Ele não precisou de acessar aquele recurso, mas já tem coisa nova lá. Então você não está vendo a aplicação em tempo real. E se eu não atualizo o cache, se eu deixo coisas obsoletas ficarem obsoletas lá, né, por muito tempo, eu não estou utilizando todo o recurso do meu cache, né, todo o poder dele. Né? E aí, ou se eu deixo ele né, muito... E também tem aquela questão, se eu atualizo demais o cache, eu também estou colocando sobrecarga na rede, porque toda hora a memória cache está sendo atualizada. Toda hora o cache dessas camadas estão sendo atualizadas. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse problema de invalidação de cache. Vou deixar alguns links na descrição para que vocês possam ler e complementar aí o conhecimento, né, sobre o assunto. Gostaria de pedir a todos que assistiram até aqui que deixem um like, né, se inscrevam no canal para quem não é inscrito no canal, comente se tiver alguma coisa que pode ser melhorada, que eu possa melhorar nos vídeos, e até a próxima.